Pois, damas e cavalheiros, hoje eu gostaria de comentar com respeito a uma entrevista que eu assisti na televisão, uma entrevista, claro, alguns anos atrás, em que o entrevistador estava elogiando Cuba a respeito de como era bom Cuba, porque o entrevistado, ele era um artista, que eu não quero dizer o nome agora a vocês, mas ele falou mal de Cuba e disse o seguinte: por que os artistas socialistas brasileiros eles não vão lá para viver em Cuba? Por que eles vão em países capitalistas como França, por exemplo, Estados Unidos, compram residências em Portugal, inclusive, e não vão morar em Cuba? Aí, claro, foi nesse momento em que o entrevistador disse que Cuba tinha a melhor medicina, o melhor educação, melhor segurança, ou seja, aquelas três coisas que se fala muito em política, sobre segurança, educação, saúde. E claro, que o entrevistado ah, abriu o tom, levantou o tom da sua voz e disse: isso não é verdade. Cuba não é nada disso que você fala. Isso é uma fantasia que as pessoas colocam para as pessoas acreditarem em que Cuba é tudo isso. Você diz que lá não tem nenhum analfabeto, e que adianta não ter nenhum analfabeto se você não tem liberdade lá? E você é obrigado a acreditar, é obrigado a viver algo que você não quer viver. E lá é uma ditadura ferrenha, onde matam pessoas e não deixam lideranças surgirem. Porque antes de lideranças novas surgirem para fazer oposição ao governo, eles são assassinados, simplesmente assassinados. Ou viram preso político vivendo na cadeia o resto da sua vida. E o que adianta você ter menos analfabeto, ou até porque a gente não sabe que os índices que eles ficam dizendo para o mundo todo são verdadeiros, porque eles são ditos através do governo, mas o governo socialista a gente sabe que ele mente muito. Então não se sabe se é verdade todos esses índices maravilhosos que dizem. Olha lá, tem pessoas que tiveram a felicidade de ir embora daquele país. Muitos não conseguiram ir embora, porque levaram um tiro nas costas, tentando ir com balsas em direção aos Estados Unidos. Muitos morreram assim, com tiro nas costas, através da tal segurança maravilhosa que tem lá em Cuba. Pense bem a respeito. Bom, então, o índice de saúde foi dito aí, nós temos uma moradora de Cuba que veio na adolescência para cá, que é a Zoe. Ela, volta e meia, ela fala a respeito disso. Nada disso é verdade. Não existe a educação boa, não existe saúde boa, não existe nada dessas coisas. Tanto que o povo lá, assim como o povo daqui, quando precisa fazer uma cirurgia, às vezes demora mais de ano para poder conseguir uma cirurgia. Então é algo difícil. Inclusive, quando as pessoas vão para o hospital lá, ou ser tratado, se você não tiver o que nós chamamos de pistolão dentro do sistema, você vai morrer e não vai ser atendido quando você tiver uma doença grave. E eles dão prioridade a atender as pessoas que são estrangeiras, que levam dólares para o governo. Aí eles atendem na frente de todo mundo. Uma vez foi um socialista aqui de Porto Alegre, ele era do Partido Socialista Brasileiro, inclusive. Ele disse que foi fazer uma visita lá e uma das coisas que ele achou impressionante é ver todo mundo desdentado, faltando dente na boca. Olha, se tem uma medicina maravilhosa, como é que pode ter gente desdentada andando pela rua? E não era meia dúzia de pessoas, era um monte de pessoas, segundo ele. Um outro jornalista também, que faz parte do Correio, lá de Porto Alegre, ele disse que lá era um inferno no paraíso. É isso que ele disse. Imagina, um socialista dizendo isso, que Cuba era um inferno no paraíso. Paraíso seria as praias lindas, uma vegetação maravilhosa, uma natureza muito bonita, mas o inferno é viver lá. O governo de lá, o governo ditatorial que oprime o povo. A parte de segurança, 50% mais ou menos da população de Cuba cuida da outra parte. Eles vigiam a outra parte. Então lá eles têm uma guarda especial que protege o governo,
E também tem uma guarda de quarteirão que fica vigiando todo mundo. E os tais médicos de famílias, alguns acham até que não pode ser chamado de médico de família, porque eles são espiões de família, porque eles sabem tudo que acontece no bairro, porque eles têm que morar no bairro, no local, e as pessoas ali têm que se sujeitar àquele médico. Se ele for um médico ruim, tem que aguentar aquele médico ruim. E se for bom, tudo bem, teve sorte. Mas então você não tem escolha, né? E esses médicos, então, para poder ganhar esse emprego, que é um emprego muito difícil de conseguir, porque lá tem médicos formados a torto e direito, na verdade nem são médicos perfeitos, né? Eles são médicos pela metade. Aqueles que vieram para o Brasil, enfermeiros, né, digamos assim, no máximo, foram colocados como médicos aqui no Brasil. E aí o governo, quando mudou o governo, ia mudar o governo para ser o Bolsonaro, se eu não me engano, esse pessoal foi tudo embora. Então é assim. Então não se iludam com Cuba. Inclusive a Venezuela, querendo copiar Cuba, copiou direitinho mesmo. Porque a Venezuela, que tinha em torno de 30% de pobreza, hoje está a 95% de pobreza. Então é assim, todo mundo que quer copiar esse sistema fica navegando na miséria e na pobreza. Pensem nisso. Até logo.